Bom, a gente vai começar a parte de... agora terminamos a parte exatamente de realimentação negativa, né? O circuito com controle. Então a gente vai utilizar agora circuitos comparadores, né? Que são aplicações não lineares. Tá? Quem quiser seguir na apostila, no livro, né? Tá aí aplicações não lineares com computadores operacionais, né? E uma dessas aplicações seria o comparador, tá? A gente deve aprender o comparador básico, né? E depois a gente vai para o regenerativo, ou seja, com esterese, para a gente verificar a importância dele também, tá? Bom, gente, o circuito comparador, a principal característica, o comparador básico é o mesmo, a principal característica dele é que ele trabalha em malha aberta, tá? Então, se você sabe claramente que quando ele trabalha em malha aberta, né, os limites que a gente tem aqui na saída está entre a tensão de saturação negativa e a tensão positiva de saturação, né? Então, num caso, um amplificador operacional real, né, sei lá, vamos colocar um 741, ele poderia dar, por exemplo, 13,5 e menos 13,5. Então, ele fica limitado mais 13,5 e menos 13,5. Então, admitindo que você já tenha feito as polarizações de offset, né, o equilíbrio do resistor de bias, tá, num circuito aqui, a gente admite que a entrada inversora e a entrada não inversora estão em equilíbrio elétrico, né, basta uma minúscula tensão acima de das duas entradas, né, para exatamente fazer ele chegar à saturação negativa e à saturação positiva, tá. Bom, aqui tem um desenho bastante interessante para você verificar como é que a situação é bastante delicada quando você trabalha com esse comparador e onde é que você tem que utilizá-lo, tá? Então, nesse desenho aqui, ó, eu tenho um gráfico mostrando a entrada, então seria a entrada que é aplicada aqui no amplificador operacional, né? Então, ele está entrando um sinal no domínio do tempo aqui, tá? Aí tem semiciclos positivos e negativos, e automaticamente, ó, qualquer valor positivo ele já mandou para mais 13,5 na saída, caso você esteja utilizando, por exemplo, um 741. Qualquer valor negativo já mandou para menos 13,5. Então, você tem esse tipo de comportamento na saída, o que está acontecendo aqui, né? Então, você consegue refletir isso aqui, tá? Essas mudanças aqui, dependendo da situação, elas podem ser prejudiciais ao circuito. A gente vai entender como é que a gente vai resolver isso aqui, tá? No caso anterior, ele estava pegando a entrada não inversora, e aqui ele está pegando a entrada inversora, tá? Então a entrada inversora inverte o estado, simplesmente uma questão de conclusão mesmo, não uma necessidade de ficar preocupado com isso aqui, não. Bom, nada te impede de você mudar a referência exatamente de onde é que você quer que atue. Pode ser que você não quer que ele ature em zero, né? Por quê? Porque o zero foi inserido aqui na entrada não inversora. No primeiro caso aqui, o terra, né? E foi aplicado na entrada inversora. Então, se eu gerar uma determinada polaridade aqui, né? Eu colocar uma tensão de referência, que, por exemplo, nesse terminal aqui, né? Faz com que seja 3 volts. Então, eu vou deslocar exatamente esse parâmetro aqui, né? Exatamente essa função exatamente da resposta do amplificador operacional. Ele agora não fica mais exatamente no zero, ele vai ficar nesse valor aqui, ó. Esse valor que está daqui para cá, nada mais, nada menos, é exatamente o valor da tensão de referência. Tá vendo aqui, ó? No caso, como é que é cada em zero, ele morre praticamente no zero. Aqui o desenho, gente, está mostrando praticamente uma reta, né? Ele não está exatamente vindo zero aqui. Lembrando que a gente tá no desenho aqui, né? Ele é operacional ideal. Então, na verdade, esse desenho a gente tinha que estar colado aqui mesmo, tá? Então, no real, existe essa pequena inclinação, só que esse valor que está daqui para cá, né, dessa versão, ele é muito pequeno. Então, a gente, olhando assim, diretamente, a gente percebe que é um sinal tendendo a quadrado mesmo, né? Mas realmente ele possui uma inclinação ali mesmo, devido ao fator que existe. Então, o que acontece? Então, agora você está verificando que você pode mudar o ponto de referência. Então, se aqui for 3, se eu colocar um valor menor do que 3 aqui, ó, qualquer valor menor do que 3, exatamente vai dar tensão
positiva. Uai, por quê? Porque, na verdade, você está colocando um valor menor que 3, prevalece o 3 da tensão de referência e vai lá e manda para o valor na saída aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser um princípio básico para a gente entender o operacional regenerativo, ou seja, com esterese. Tá? A gente vai verificar isso aqui certinho. Bom, aí, quando você trabalha com os dois, né, com as duas entradas, aí prevalece a maior. Tá? A que tiver maior é que ganha. Isso aqui, gente, é interessante, isso aqui lembra muito uma função condicional, né? Maior que tanto, menor que tanto. Na verdade, é o seguinte, qual for maior daqui, ele vai determinar a saída, né? Ele faz essa operação matemática. E o ganho, né? Que é o ganho é o ganho de malha aberta. Então, um amplificador operacional tem lá um ganho tendendo a infinito, no caso do ideal. Você tem um ganho de 200K, 1 mega. Então, você pode verificar, se você colocar volt aqui, né? Um voltzinho aqui que tiver a diferença, já vai dar exatamente o ganho máximo da saída, tá? Aqui tem outros detalhes. Bom, vamos pegar um exemplo aqui, até estou com ele aberto aqui. Aqui eu tenho exatamente o princípio, tá? Não que seja exatamente desse jeito aqui, tá, gente? Isso aqui seria uma proposta de, por exemplo, um sistema que você estaria possibilitando, né, de colocar um detector de luminosidade, né, parecido muito com esse do poste lá, do que a gente tem na rua, né? Só um pouquinho, Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, aqui eu tenho um circuito em ponte, tá certo? E nesse circuito em ponte, eu deixo um dos integrantes, né, que nesse caso tem aquele componente eletrônico chamado LDR, tá? Para quem não conhece, eu vou pegar aqui na internet, só um pouquinho, peraí. LDR. Esse componente eletrônico aqui, tá? Ele possui deixa eu pegar um desenho, uma imagem dele aqui. Ah, tá jóia aqui, ó. Ué, esse aqui mesmo, ó. É um sensor de luminosidade, tá? Ele possui a parte de cádmio, né? O cádmio está aí na tabela periódica aí, então ele utiliza, não sei se é o óxido de cádmio, ele usa alguma coisa do cádmio, uma direta situação. E aí, esse material, ele é extremamente... ele modifica suas características elétricas sobre a ação exatamente da luz branca, tá certo? Então ele tem esse formato aqui, né, que parece, tem um extinguisher, na verdade, aqui, né, exatamente esse caminho aqui, né, e quando incide a luz aqui em cima dele, ele varia essa resistência elétrica, tá certo? Então ele tende a exatamente a diminuir o valor, tá? Então ele tende a virar um curto, tá certo? Então ele tem aqui mostrando, por exemplo, aqui, ó, tá vendo, ó? A característica dele, né? Então, aqui, ó, é um resistor componente de resistência, varia de acordo com a intensidade da luz, né? Quanto mais luz se tiver, menor será a resistência. Esse sensor ainda pode ser utilizado em projetos, no caso o Arduino, até inclusive alarmes, automação residencial, sensores de presença, tudo certinho. Então, esse que está vendendo aqui, né, custa baratinho lá, R$1,80, né? Muito baratinho. Ele, no escuro, ele vale 1 mega. E quando ele está com a luz, ele vai para 10K, né? Então ele trabalha, né, com escuro, muita resistência, baixa quantidade de luz, seria exatamente uma resistência menor. Então o que a gente verifica aqui, ó? Então quando está de noite, né, ele tem que aumentar a resistência para fazer, por exemplo, uma lâmpada acender, né, ou acionar algum dispositivo lá para abrir ou fechar a cortina, vocês decidem o que vocês querem fazer aí. E quando ele está exatamente com muita luz, está presente durante o dia, aí nesse caso você tem que mandar desligar
Nesse caso, a luz lá. Então, vamos verificar. Aqui, isso aqui é uma lâmpada, tá? É um símbolo da lâmpada, tá? Aqui eu tenho uma fonte alternada, né? Vou colocar aqui VCA, né? VCA. Uma fonte alternada, ela tem 180 volts de pico, então é 127 eficaz, né? Tudo certinho, tá aqui o valor eficaz 127, eu coloco 180 de pico. E aqui eu tenho uma lâmpada também de 127. O engraçado é que o Tirene não coloca valor eficaz, né? Então eu vou colocar 180 aqui. Ele não coloca valor eficaz. Tudo bem, então tá aqui. Aqui eu tenho um relé, tá certo, gente? Então, quando esse contato relé fechar aqui, eu fecho o circuito automaticamente. Isso aqui tem que acender, logicamente, à noite. Tá certo? Ele tem que exatamente atuar à noite. Então, vamos ver se o circuito aqui está colocado do jeito certinho aqui, tá? Bom, eu vou começar a simulação aqui para a gente verificar o que está acontecendo. Para que esse relé venha fechar aqui, ele precisa de fazer o quê? Ó, esse transistor aqui vai estar operando exatamente aonde? Vai estar operando na região da corte de saturação. Não é isso, gente? Por quê? Porque o valor da entrada inversora e da não inversora, ela automaticamente, o que vai acontecer? Ela vai determinar se a saída aqui vai ser mais 15 ou menos 15. Então, vamos verificar aqui, ó. Neste caso aqui deu 13, tá? Por que deu 13? Porque esses dois são iguais, né? Esse aqui tem um K e esse aqui tem um K9. Então, esse potencial aqui é maior do que o outro. Vamos colocar um medidorzinho aqui só para a gente comprovar. Aqui, ó. Tá aqui. Né? Esse aqui é da entrada. Ó, tá com 9,83. Ficou ruim esse lugar que eu pus aqui. Pera aí. Só um pouquinho. Ficou bom não. Vou deletar aqui. Não ficou muito bom não. Aqui. Eu vou colocar. Opa. Vou colocar aqui. Acho que agora fica melhor. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó. E o outro tá aqui. Acho que fica legal também. Isso. Vamos ver, só para me analisar aqui, ó. Ah, tá. Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, o valor de 1,9K aqui, ele está produzindo uma tensão de 9,83. Então, 9,83 é maior do que o 7,5, tá? Lembrando que esse 9,83, ele está entrando na entrada não inversora. Deixa eu escalar um pouco para cá aqui. Ele está entrando aqui, ó. Ele está entrando na entrada não inversora, então é mais positivo que exatamente a entrada inversora. Então vai dar 7,5, então vai dar 2 volts a mais. Saiu 13 aqui. Tá? Quando saiu 13 aqui, exatamente na saída do amplificador operacional, eu pus o resistor para alimentar a corrente, para não estragar o transistor, ele entra em saturação. Quer dizer que o terra aqui é como se ele estivesse indo exatamente lá para o coletor, né? A diferença de potencial que tende a zero. Então, se aqui vai ter o zero, como aqui existe 15, você fechou a bobina. Tá? Fechou a bobina no relé, ele atraca ali. Quer ver, ó? Vamos trocar aqui para 900. Né? Vamos colocar o 900 aqui. Você vai ver que vai abrir ali, ó. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Opa! Ah lá, então na hora que eu coloquei 900, então aqui tem um K, aqui foi para 7,5, aqui foi para 7,11. Então lá, deu menos 13 que faz entrar exatamente em corte, e aí automaticamente o terra não vai para cá, vai continuar exatamente em 15, não tem diferença potencial, você abre o circuito. Tem um detalhezinho aqui que ficou faltando, que é muito importante, que é colocar esse diodozinho aqui, ó. Esse diodozinho aqui, ó. Opa! Vamos colocar aqui um Ctrl R aqui. Eu acho que eu já tinha até comentado isso na aula de eletrônica, mas eu não sei se todo mundo
Lembra, né? Esse diodo aqui você não tem que ser diodo de comutação muito rápido, tem que ser tipo um N4148. Mas 914 também pode. Os dois são praticamente equivalentes. Aqui, ó. É a mesma coisa. O N4148 é a mesma coisa do N914. Tem diferença nenhuma, os dois. É. Aqui na simulação não aparece o problema, né? E, na verdade, ele só aparece mesmo quando você faz na prática, né? Porque quando você aciona, desarma o relé aqui, né? Ele gera um DV/DT tão rápido que ele pode danificar a estrutura cristalina exatamente do silício, né? Então ele destrói o transistor, né? O pessoal fala que queima. Não, queimar, no meu ponto de vista, é passar uma corrente que destrói o dispositivo. Neste caso, ele não tem corrente alta, ele tem exatamente uma alta variação de tensão pelo tempo, e o silício não consegue responder dessa determinada maneira. Então, isso trinca o silício, então dá a impressão que ele queimou, mas a abordagem é um pouco diferente. Eu acho que o circuito aqui está invertido, né, gente? Vamos ver se eu acho que está invertido, porque olha só, eu joguei luz, a resistência tá menor, né? Então a luz, então tá certo agora. Então vamos, né? Vamos até comparar aqui. Não, tá certinho. Acho que eu falei bobagem aqui, quer ver? Opa. Ah, tá aqui. Né? Então aqui, ó, no caso do LDR, né? Ó, no escuro é 1 mega, com luz é 10K. Então vamos ver aqui, ó. Então, se nesse caso que eu estou injetando luz, é porque está durante o dia. Então, se tiver o dia, então esse valor aqui tem que ficar baixo, né? É o que eu coloquei 900, mas é porque eu deveria aumentar todo mundo aqui para 1 mega, tá? Então, eu tô falando que a resistência diminuiu. Se a resistência diminuiu, então, ó, vou colocar, sei lá, tipo uns 40 ohms aqui, ó. Oi, Albert. Oi. Eu tô com dúvida só nesse diodo que você colocou aí, cara. Quando conduzir... Opa, peraí, tá invertido. Invertidos. Opa, obrigado, tá? Tá invertido mesmo. Ai, o que eu fiz? Ctrl Z. Não, o cara deixa pra lá. Tá invertido. Nossa, tá invertido. Porque agora, quando o relé virar ao contrário, né, que ficar negativo positivo, ele vai lá e fecha desse sentido aqui. Se colocar pra cá, ele passa direto, constantemente. Então, beleza. Então. Tá, obrigado, viu? Aí o que acontece? Neste caso aqui, gente, eu apliquei luminosidade, a resistência diminuiu. Então a resistência diminuiu, abriu o relé aqui, ó. Tá vendo? Porque ele chegou e mandou menos 14. Menos 14 na entrada do transistor, faz ele entrar em corte. Então não vai haver corrente do coletor para o emissor. Então esses 15 volts praticamente vêm para cá, tá? Bom, aí quando chegar de noite, vai acabar a luminosidade, né? Vai sumir esses raios solares aqui, etc. Tal. Isso aqui tende a aumentar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uns 1400. Olha lá, ficou maior. Tá vendo? Ó? Automaticamente mandou 13 e aí fechou o contato. Eu não sei por que essa luz não está acendendo, sabe? Eu até ficando aqui, não sei que vacilo tá dando aqui, ó. Tá vendo? Tem 180. Tá? Mas independente disso, o pessoal consegue ver. Olha lá, tá vendo? O relézinho, né? Aqui, ó, ele tá acionando, não acionando. Então, você tá acionando, ele tá jogando automaticamente a tensão em cima da lâmpada, né? Quando eu jogar aqui, por exemplo, a 900, você vai perceber claramente que vai abrir, ó. Quer ver? Ó, vou pôr 900 aqui. Ó, vai abrir, olha só. Olha lá, ele abriu, tá? Mostrando claramente. Então, o circuito comparador, gente, ele é muito utilizado nessa parte de alarme, né? De exatamente para você poder acionar ou não acionar alguma coisa. Perfeito? Algum comentário aí, gente? Pessoal, parece que tá caindo uma chuva assustadora. Tá chovendo na área de vocês aí? Como é que é? Aqui tá chovendo pra caramba. Infelizmente, se acabar a internet, eu não posso fazer nada, né, gente? Mas só tô comentando que parece que o bicho tá pegando aqui. Tá? Então, deixa pra lá. Oi, Albert. Oi, sim, quem fala? É, Leandro. Oi, tudo bom?
eu não sei se você chegou a comentar, porque aqui também a internet caiu, né? Ah, Mas eu queria saber por que aí você está ligando o relé por meio de um transistor. Eu não sei se daria certo se você ligar o relé diretamente no amplificador. tá. A sua pergunta é interessante. Existem amplificadores operacionais que você pode fazer isso direto, tá? Mas o que acontece é o seguinte: é de comum, existe um componente eletrônico fatal. Deixa eu até colocar daqui a pouco aqui, que ele é próprio para isso. Opa! Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Oi, Daniel, tudo bom? Beleza, eu tô dando aula, cara. Depois eu converso com você. Tá bom, cara? Abração, cara. Depois eu ligo pra você. Abração. Isso é até importante, cara. Ainda mais que vocês estão fazendo PLC agora? Como é que é? Hein? O pessoal aí do quinto. Vocês estão fazendo PLC agora? Como é que é? Eu tô. Ah, você tá. Então tudo bem. Sim, sim. Tá bom. Pessoal, matéria de PLC, lá no laboratório, ele tem uma coisa chamada cartão de entrada e cartão de saída. Tá certo? Esse componente aqui, pô, ele é fantástico, cara. São uma das melhores invenções que já fizeram a nível da eletrônica. Então, deixa eu até pegar o esquemático dele aqui, ó. É muito bom. Trabalhei com ele na Nansen. Ele é fantástico. Então, eu vou explicar, porque aí vai ajudar também olhando a situação. Esse caboclo aqui, Leandro, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tá um desenho mais ou menos dele, tá? Que ele tem aqui o pino 1, Q1, né? A entrada, saída, a entrada, saída. Esse amplificadorzinho que tá mostrando aqui, na verdade, são um conjunto de transistores, tá certo? Então, é comum você proteger a eletrônica, né? Utilizando exatamente, não deixando a carga, porque o relé ele é muito chato, né? Ele, como tem esse negócio do DVDT, então assim, você pode produzir algum enlace ruim para o circuito, tá? Então, é melhor queimar um transistor do que você queimar um amplificador operacional. Esse seria o primeiro aspecto aqui. Mas se você estiver fazendo com a parte de proteção, que dificilmente isso acontece. Quando o pessoal utiliza microcontrolador, Arduino, o PIC, nossa, eu fico vendo na internet os caras explicando e acionando. Não, inclusive esse é um trabalho até de um aluno aqui, entendeu? Deixa eu ver se eu até consigo abrir aqui. Que o cara, ele... tá. Que ele até... Aqui, ó, tá vendo, ó? Pô, ele colocou o motor na saída do pino. Ele falou, eu falei assim, não. Para simular, você pode até explicar isso. Você tem que entender que você tem que colocar realmente um transistor de saída. Então, a utilização de você inserir exatamente um relé ou colocar um componente chamado driver de acionamento é para justamente você proteger toda a parte do circuito aqui. Aqui é um circuito analógico, até que ele não vai sofrer tanta pancada, não. Mas a nível de microcontrolador, você tem que tomar esse cuidado extremamente feito aqui, tá? Então, agora, existem amplificadores operacionais que eles já possuem um transistor de saída para isso. Deixa eu ver se eu acho um aqui para te mostrar aqui, ó. Né? Tem uns que tem, ele tem já um transistor, né? Para esse detalhe que engraçado, ele achar aqui na internet para você. Mas ninguém de um relé ali de forma alguma, tá certo? Tô na linha, caiu aí? Como é que é? Não, tá aí, tá aí. Só um pouquinho. Operacional.
Transistor. Eu acho que. Peraí, vou achar aqui, quer ver? Imagens. PPP. Quer ver? Ó. Ele já tem um transistor na saída. Eu não estou achando aqui na internet, inclusive nem o código dele para poder te ajudar aqui. Mas ele tem aqui, ó, sabe? Ele já, esse pino 6 que já é um coletor, entendeu? Lá dentro dele, manda para a base e ele já aterra lá. Tem amplificador operacional que é feito. E justamente, achei um cara aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, não é esse cara aqui não, tá? É mais ou menos desse jeito, ó. O integrado, tá vendo? Ele já tem um amplificador operacional, um comparador, e ele já põe um transistor para justamente ativar, tá vendo? Ó? Isso já existe sim no mercado, tá? Então é para justamente você proteger o circuito, tá? Para evitar. Aqui tá tem um exemplo do te mostrando como é que coloca, mas tem um integrado que já tem isso. Se o preço dele é bom ou ruim, eu não estou entrando nesse aspecto, mas isso existe sim, tá? Tudo bem, Leandro? Melhorou aí? Como é que é? Tudo jóia, mas em caso se fosse um microcontrolador, só o diodo de roda livre ali já estaria protegendo? Seria o suficiente? Não. É uma coisa que eu gosto muito de frisar bastante. Quando você está mexendo com o circuito microcontrolado, você tem que deixar a parte dele toda protegida por um componente chamado fotoacoplador, tá? Fotoacoplador eu não passei na eletrônica de vocês, porque eu passo isso em sistemas lógicos controlados, ou eu passo isso talvez na instrumentação, tá? Deixa eu então, já que você ficou curioso, eu não gosto de ficar sem explicar coisa aqui, ó. Deixa eu pegar um circuitinho aqui, ó. Só um pouquinho. Aí tem aquele negócio do achar, né? Aí tá outra coisa também que vai ser importante você o achar. Como é que quem disse que eu vou achar também, né? Não. Ah, que chato, hein, cara? Olha os controladores. Não. Eu teria que procurar aqui. É DMI Práticas, esse aqui, deixa eu ver. Master, não. Eu tô até meio desorganizado, meu computador, tô precisando dar um jeito nele aqui. É a aplicação de exatamente a inserção, né, dos fotoacopladores na entrada para proteger o microcontrolador. Deixa eu ver se tem testes. Proteu não está aqui, não. Ah, já sei onde é que eu acho. Pronto. Agora não tem como. Esse aqui é batata. Só um pouquinho aqui. Enquanto eu não acho o negócio, eu não sossego. Quer ver? Nexon. Isto. Tá aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Esse aqui é um trabalho pessoal da manhã. Grande gente Proteus aqui, né? Inclusive, pessoal, eu queria até comentar. Esse trabalho aqui é o trabalho que está na Semana de Ciência e Tecnologia, na qual eu estou orientando, né, os alunos do terceiro ano. Eles estão desenvolvendo um sistema, né? O detalhe de ser um sistema de irrigação não é o pulo do gato. O pulo do gato que eles estão utilizando uma IHM, né? Novidade no mercado. Aí eu comprei aqui, né? Eu comprei uma para mim, eu vou querer que a escola compre, que é uma interface Nexon. E o trabalho ficou. Quando começa a inscrição? Não, já acabou a inscrição. Assim, de modo de trabalho, não. Tô falando assim, se você participar, eu não sei. Tá? Eu tô falando assim, a inscrição de você concorrer, o negócio já passou dia 12. Tá? Agora, de poder ver os negócios lá, eu não sei. Então, para participar, para verificar, né? Então, eu tô comentando. Tanto que eu não sei se semana que vem tem aula. Tá? Eu até quero comentar isso, que eu vou conversar com o coordenador para verificar que os alunos fizeram isso aqui. Então, é só para comentar então o negócio, Leandro. Isso aqui é um componente chamado fotoacoplador. Tá? Então, o fotoacoplador, cara, que sacada que esses caras bolaram. O que a gente tem aqui, ó? Tá vendo? Ó? Neste caso aqui, esse componente eletrônico aqui,
Tem fotocopiador, tem amplificador operacional também, tá? Mas o que lá? Lá dentro desse componente eletrônico, ele tem um LEDzinho escondido, tá? Você não vê ele, não. Aí, quando você insere exatamente uma tensão aqui, ó, tá vendo ali? 12 volts e aqui é 5. Ele circula uma corrente, essa corrente acende esse LED cai na base do transistor, ele faz uma emissão lá e faz a saturação dele. Qual que é a grande sacada do fotoacoplador? Qualquer ruído que vier na botoeira, indução magnética, lei de Faraday, daqui para cá ele tem uma isolação ótica. Então o microcontrolador aqui, ele não vai perceber nada que acontecer aqui. Então pode cair um raio aqui, ó, tá chovendo aqui agora, ó. Tá vendo um monte de raio, um monte de indução magnética, a chave pode pegar tudo, mas ela não tem contato nenhum com o microcontrolador. Então o microcontrolador está isolado eletronicamente e sendo protegido por essa parte aqui. A mesma coisa está acontecendo na saída. Aqui, ó, na saída, a gente colocou também um 2003, tá vendo? Ó? Então o 2003 ele aciona o relé e o relé vai lá, aciona uma válvula lá para irrigar o determinado terreno lá. Qualquer ruído que vier para cá, ele protege e impede que o sinal volte aqui e destrua o microcontrolador. Então, o microcontrolador ele é um componente muito sensível. Então, eu fico vendo o pessoal até pegando o microcontrolador com a mão, carregando, assim. Não, gente, não é bem desse jeito, não. Você tem que ter um pouco de cuidado, porque carga estática na mão pode danificar uma placa de um Arduino, inclusive o microcontrolador, se ficar pondo na mão nos terminais dele. Quando eu trabalhei na Jabil, nossa senhora, se você colocasse a mão na placa, você tomava uma advertência, podia ser até mandado embora. Entendeu? Então ninguém fazia isso aqui, todo mundo tinha que andar com as pulseiras estáticas ligadas exatamente ao chão, só para descarregar a carga elétrica do seu corpo constantemente, tá? Então, Leandro, o que acontece é o seguinte, quando você estiver trabalhando o microcontrolador, você tem que deixar ele totalmente protegido. Então você protege a entrada dele com o fotoacoplador e a saída dele com drive de acionamento. Tá? Também pode ser fotoacoplador também na saída, não tem problema nenhum não, tá? Mas o normal é drive de acionamento. E aí você protege ele aqui. Então essa proposta que está no circuito aqui já é uma introdução de mostrar que o ato de você colocar esse diodo de roda livre aqui não te garante que você não vai derrubar o push-pull da saída do amplificador operacional, porque o push-pull são 2 transistores, né? Um é PNP e outro é NPN. Tá? Então você não garante essa proteção não. Então põe um transistorzinho ali, resolve e mete bronca. Tudo bem? Então aí, melhorou? Não, beleza, eu acho, para entender aqui. Tá. Alguém quer fazer um comentário? Pode perguntar aí, gente, por favor, como é que é? Ô, Elbert, esse tipo de isolação, ele é inerente só às saídas e entradas digitais, né? Porque quando Tem você alguma tem... coisa... Para analógico? Isso. Não, para analógico você vai ver comigo a instrumentação ano que vem. O que vai acontecer? Eu acho até interessante que o Daniel, ele até falou, eu adoro 420 mA. Daniel, é impressionante o 420 mA, né? Então, o que acontece? Existe um sinal padrão, Alberto, que é o seguinte, que ele é o 420 mA. Eu estou falando da eletrônica clássica, tá? Eu não estou falando de sinal em rede, eu não estou falando device bus, Profinet, que o pessoal vai aprender que são ligações em rede. Eu estou pegando a eletrônica cruzona mesmo. Então, na eletrônica cruzona, existe um sinal chamado de 420 mA. Tá? Isso aí foi testado durante vários anos, né? Começou de 0 a 50, tal, chegou no 4 a 20. Todo mundo respeita o 4 a 20, não tem como. Então, o que acontece? Quando você transmite o sinal a longa distância, ou até curta distância nessa parte, Alberto, você gera um amplificador de corrente, em vez de ser um amplificador de tensão. Então, o amplificador de corrente, ele vai lá, em qualquer ponto de circuito dele, é 4 mA. E aí, o que acontece? 4 mA, na hora que cai lá na frente, lá no painel, no circuito eletrônico, ele cai num resistor de 250 ohms. Então, 4 mA, 200 mA, vira 1 volt na entrada aqui. E se você mandar o 20 mA com um resistor de 250, ele vira 5 volts. Então você manda de 1 a 5 volts na entrada do circuito eletrônico. Aí existem proteções que você faz com ele, com o amplificador operacional, tá? Ele cai no amplificador lá
buffer, no equalizador de instrumentação, não corre esse risco de acontecer isso, não. E o Alberto caiu no que eu estava explicando. Tá? Não tem esse problema, não. Poder voltar, eu termino. Ele vê o vídeo, né? Com esse detalhe certinho. Outro comentário. O Alberto, voltou? Tranquilo aí, Alberto? Eu voltei, cara, bem na hora da explicação aqui, minha internet então, só para finalizar, porque então, esse resistor de 250 ohms, que é colocado na entrada do circuito, lá no caso do painel, da parte do medidor, ele vai converter os 4 a 20 mA em 1,5 volts, tá? Bom, aí o que acontece? Caso venha alguma indução, né, um campo magnético, o magnético vem induzindo o cabo, se você tiver usar um cabo blindado, aí está resolvido o problema, você mandou um de 1 a 5 volts e o sistema funciona perfeitamente legal. Tá? Então, transmitir corrente ele é bem menos suscetível a ruído que você transmitir tensão. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Tá. Outro comentário aí, gente, como é que é? Never. Uai. Então se o pessoal tá todo feliz. O pessoal entendeu como é que funciona um alarmezinho bobinho aqui, tá? Não tem nada de coisa, mas é um circuito bastante simples e fácil de entender. Tudo bem? Tranquilo? Aí eu vou continuar a parte da matéria aí. Então, vamos embora então. Então, vou voltar então de novo a parte do livro. Vamos imaginar, aqui está mostrando até como é que você protege, né, o circuito e tal. Você pode dar uma lida também, vale muito a pena essa parte. Esse livro é muito bom. Tá? Agora vamos analisar uma outra seguinte situação. Né? Um tal de Herbert Schmidt, né, na década de 30, ele imaginou um circuito, né, que depois virou o Schmidt-Trigger, né, em homenagem a ele. Tá? Então, o Schmidt-Trigger é um componente eletrônico hoje e uma parte bastante interessante, ó. A propriedade mais importante do comparador generativo é a característica de esterese apresentada pelo mesmo. Né, o pessoal acredita que esterese que é um termo em grego, quer dizer, esterese significa atraso, uma coisa comum somente em circuitos magnéticos. Não, esterese é uma característica eletrônica mesmo. Tá? Bom, então, olha só que coisa interessante esse esboço aqui, ó. Faz de conta que você está captando determinado sinal, né? E o sinal, gente, ele não é bonitinho, não. Ele pode vir com determinado comportamento aqui e tal. E aí existem os pontos de inserção, aqueles pontos que determina, né? Para cima, para baixo, é mais positivo, é mais negativo. E aqui, olha o que está acontecendo. Tá vendo? Ele foi lá, ficou um pouquinho positivo, depois ele voltou para o negativo. Então, na verdade, se você tirasse uma média aqui, ele tinha que ficar constante. Mas devido exatamente a essa parte de ultrapassar e voltar um pouquinho, ele atrapalha exatamente a medição. Vocês vão ver que isso aqui é extremamente importante, principalmente quando você estiver mexendo com conversor analógico digital. Tá? O que o conversor analógico digital faz? Ele pega um sinal analógico e vai transformar ele para os binários. Então, quando ele passa nesses pontos de interseção, tem que tomar muito cuidado essa eletrônica, porque senão ele transforma em bits errados, baseado exatamente nessa transição, tá? Então, olha só, na década de 30, esse tal de Herbert Schmidt, ele imaginou um circuito eletrônico que só foi criado depois que ele morreu, por incrível que pareça, que resolvia esse detalhe. Então, ele fez a sua tese de doutorado na criação desse circuito, na década de 30, 40, mais ou menos, mas, porém, a coisa só surgiu depois. Né? Interessantíssimo essa proposta dele aí. Então, aqui está mostrando o ato da gente criar essa esterese. Tá vendo? Então, quando a gente usar o circuito de esterese, você vai verificar que ela consegue abrir, né, o leque da transição do sinal. Tá? Então, neste caso aqui, o que acontece? Se tivesse um circuito normal, né, onde a gente vai colocar essa tensão, gente, ela é praticamente como se a gente jogasse essa tensão que está acontecendo aqui, ó.
né, quando você coloca uma tensão positiva, uma das entradas lá. Só que quando você coloca uma tensão positiva na entrada, você só protege um lado. Tá vendo? Ó? Então, como é que faz para proteger os dois lados? Que aí que é o que resolve. Né? Então, o Schmidt lá, ele teve essa ideia e resolveu. Tá? Então, primeiro eu vou explicar o que acontece com essa argumentação indecisiva e depois eu passo a solução. Então, ó, como você pode verificar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo um sinal analógico lá, ele vem todo bonitinho. E aí, na hora que ele tá exatamente aqui, se a gente pegar pela média, o sinal tinha que vir aqui direto, ó. Né? Aí ele sofreu essas comutações que tá acontecendo aqui, ó. Quando ele passa a comutação, ele passou essas comutações indevidas que estão mostrando aqui, tá vendo? Viram esses zeros e uns aqui? É como se fosse uma espécie de um ruído. Não é um ruído, porque não é uma coisa externa que fez nele. Na verdade, é uma coisa de processamento dele, tá? Então, por isso a gente chama de comutação indevida. Bom, então, como é que a gente resolve isso? Tá? A gente utiliza agora, não que seria uma realimentação positiva, a gente vai utilizar agora uma polarização na entrada não inversora. Tá? Então, por isso que tudo que a gente aprendeu antes tinha realimentação negativa. Você tinha ganho, você tinha atenuação, você tinha exatamente todos os parâmetros, inclusive de impedância alta de entrada, justamente por causa desse tipo de aplicação. Agora não. O circuito comparador e o circuito comparador por esterésio regenerativo, ele é uma polarização na entrada não inversora. Tá? Então, ele continua tendo a característica de comparador. Tá? Bom, mas o que vai acontecer nessa jogadinha aqui? Bom, o que vai acontecer é que a tensão de saída, ela vai estar polarizando esse ramo aqui. E qual que vai ser a tensão aplicada, por exemplo, nessa entrada aqui não inversora? Ué, vai ser a tensão, vamos aplicar divisor de tensão, vai ser o VO multiplicado pelo R1 dividido pela soma dos dois. Esse que seria o valor do meu VP. Meu VP aplicado ali, ele que vai ser o valor que vai fazer minha esterese positiva e a minha esterese negativa. Vamos verificar como é que isso vai acontecer. Ah, aqui está o divisor de tensão. Tá vendo? Tudo certinho. Ó. Tá vendo? Tensão vezes o resistor dividido pela soma. Tá. Olha, aí agora o gráfico fica desse jeito aqui. Ele fica desse jeito, então vai acontecer o seguinte, ó. Quando eu tiver com uma tensão negativa na entrada, né, como o circuito ele é inversor, ele já vai mandar uma tensão alta na saída. E aí, eu vou ficar aumentando, eu vou aumentando a tensão de entrada, sem problema nenhum. Ah lá, ele passa do zero, tá vendo? Ele vai passar do zero, não tem problema nenhum não. Né? Então, aquela comutação do zero que indesejável, ele vai dar uma margem de tolerância, né, que ele chamou aqui de VDS, né, a tensão VH aqui, ele vai gerar uma margem de tolerância. E aí, depois que ele passar muito acima da margem de tolerância, que ele vai inverter o sinal. Aí o mais interessante é que quando eu estiver exatamente aplicando, e mesmo diminuindo o valor de VS, ele vai continuar com a tensão negativa. Então ele fez o esterese, então ele deu uma margem de proteção ao valor negativo do outro ponto para trás. Tá? Então ele segura. Eu vou, através da simulação, você vai ficar mais fácil de entender. Mas o mais interessante é isso. Então, ele consegue limitar o valor para um valor positivo, tá? Aí ele controla, aí não tem mais aquele problema da comutação passando do zero, porque ele passou do zero. E para ele voltar ao estado normal, ele precisa de estar muito abaixo do valor da esterese do outro ponto para ele poder controlar. Então, vamos ao circuito aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente poder entender. A tensão na entrada não inversora, ela fica ora positiva, ora negativa, dependendo da saída. Isso. Aqui tá, aqui ó, aqui mostra mais facilmente. Quer ver, ó? Tá. Qual que era o problema? O problema é que você tinha a variação. Não, o problema que você tinha, não, o problema que você tem, né? Não é a primeira coisa. O problema que você tem é isso aqui, ó. Quando ele está variando o ponto do zero lá, ó. Aqui, ó. Esse que é o grande problema. Né? Quando ele está variando exatamente da referência do zero lá, ele pode sofrer uns pontos de comutação. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, opa, se vier um pouquinho negativo, que eu tenho que ignorar ele, ó. Eu tenho que ignorar esse ponto, eu tenho que ignorar esse ponto, que são os pontos de interseção.
Para fazer isso, eu tenho que criar uma outra linha imaginária aqui, que ela protege disso. Então, só se o negócio vier muito forte e vencer essa outra linha imaginária. E esse ponto que a gente chama de polarização de esterese. Tá? Então, imagina uma outra linha vindo aqui, ó, bem mais aqui abaixo. Quer dizer, o negócio está tendendo a subir. A não ser que venha uma coisa extremamente que seja do sinal mesmo, ele foi lá para baixo, aí ele venceu e falou assim, ó, realmente processou errado. Caso contrário, ele tem que ignorar esses pontinhos aqui, ó, que eles podem atrapalhar, tá vendo? Ó, começou positivo, aí ele pegou negativo, aí dá aquele sinal horroroso na parte de processamento, que é isso aqui, ó, tá vendo? Ó, dá 1 e 0, e na verdade aqui tinha que ficar todo direto, ó, lá, tá vendo? Ó? Então, com a esterese, né, ou quando a gente cria esse ponto aqui, ele vai lá e conserta, ele deixa o sinal todo certinho, tá vendo aqui, ó? Aqui é um semiciclo positivo, é positivo mesmo, ó. Aqui é negativo, ficou negativo, tá? Então, vamos ver como é que ele fez isso aqui nessa simulação, tá? Ó, gente, o desenho, ele tá, em vez de estar com a entrada inversora, não inversora, para cima ou para baixo, eu preferi colocar desse jeito aqui. Esse 741 aqui, ele tá dando 14 volts aqui na saída, tá? Deixa eu até pegar o valor dele aqui mesmo. Olha lá, ele tá dando 14 volts na saída. Então, a tensão de saturação desse integrado aqui é 14, de acordo com o SPICE dele. Deixa eu pegar, então, a calculadora. Então, de acordo com as polarizações desses componentes aqui, o que que eu tenho? Eu tenho aqui 10 e eu tenho aqui 30, tá? Então, qual que vai ser a tensão que vai entrar aqui na entrada não inversora? Ó, é fácil calcular. Então, vai ser o 14, que é a tensão de saída, divisor de tensão, ele vezes o 30, né? Ele vezes o 30, e eu vou dividir pelo somatório 40. Deu 10,5. Então, quer dizer que constantemente, quando aqui tiver com V de saturação máximo, aqui vai ser 10,5. Quando ele tiver com tensão de saturação mínima, que é o menos 14, ele vai estar com menos 10,5. Então, nesse ponto aqui, sempre vai estar mais 14,5, menos 10,5, ou mais 14,5 por causa do mais 14, menos 14 daqui. Então, vamos pegar o gráfico aqui e a gente vai acompanhar juntinho aqui, ó. Tá? Já sei o que eu vou fazer. Quer ver aqui, ó? Eu vou bater um print screen que eu vou mandar para outra lá. Quer ver, ó? Opa! Vai dar certinho. Quer ver, ó? Ué, sumiu? Ué, hein? Ué, isso, o cara desapareceu aqui, só um pouquinho. Eu tive que sumir da página, inclusive. Pera aí, só um pouquinho. Pronto. Já achei aqui. Só um pouquinho, gente. Eu tenho que lembrar como é que insere figura aqui, né? Aqui, ó, peraí. Tem um cara aqui que insere figura aqui. Onde é que tá você? Graphics. Edit, copy, view, tool, design, graphic. Tem um cara aqui que eu coloquei a figura lá. Como é que fala? Peraí. Eu esqueci aqui, só um pouquinho. Tool, edit. Change, opa, import image, pronto, achei. Import image. Uai, onde é que salvou o cara aqui? Uai, onde é que ele salvou? Só um pouquinho aqui, peraí. Tá lá no net, deixa eu ver aqui, ó. Salve como? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Esterese, diz, pronto, tá aqui, ó. Ok, pronto, agora ficou na área de trabalho, fica mais fácil. Vamos ver aqui, ó, importar. All files. Onde está você?
Aqui. Pronto. Abrir. O negócio é grande. Chapéu pros caras, bicho. Quanto o software é bom, ele é bom mesmo. Aqui. Ah, cara, agora ficou fácil de entender. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor. Nó, ficou perfeito. Então, olha só. Então, vamos começar a simulação. Então, o que eu vou fazer? Esse trimposte que está aqui, né? Ele tá polarizado com mais ou menos 15 aqui, ó. Deixa eu ver mais para cima aqui, para a gente poder visualizar. Isso. Isso é um pouquinho de nada. Tá. Então, ele está exatamente polarizado aqui, ó. Ó. O pessoal consegue ver os valores aqui? 5, 6, tudo certinho? Escreve para mim aí, porque eu não sei como é que a coisa está acontecendo. O pessoal consegue enxergar os valores aqui? 5, 6? Pode ser, gente? Tá tranquilo? Outra coisa. Tô na linha, caiu o raio aí. Como é que é? Me ajuda aí. Ixi. Ah, tô na linha. A gente consegue ver, Elbert, mas tá bem pequeno, cara. Se puder aumentar um pouquinho. Tá. Não, mas tudo bem. O importante não é nem ver a porcentagem. O negócio mesmo, o importante é ver a computação. Que eu vou fazer o seguinte, quer ver aqui, ó. Então, vem cá você até aqui, ó. Tá. Não, só para ver a computação. Então, o detalhe é o seguinte, ó. Esse cursor aqui, tá. Esse cursor aqui, o que está fazendo? Ele está representando exatamente a tensão negativa e a tensão positiva. Tá? Então, aqui, ó. Aqui eu alimentei com mais V. Tá vendo? O mais V está aqui. E outro que eu alimentei com menos V, o menos V está aqui. Então, eu vou colocar aqui, então, olha só, praticamente em mais V aqui, ó. Deixa eu mais V aqui. Então, vou colocar a simulação. Na hora que eu coloquei a simulação, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a tensão de saturação e eu tenho aqui o sinal de entrada. Então, o sinal de entrada é esse aqui, ó. Esse que está na linha aqui de baixo é exatamente esse cara que eu estou monitorando para o RV1. Então, eu consigo colocar ele para mais e consigo ele para menos. Então, aqui, ó. Aqui é o menos da tensão inversora. E aqui é o mais da tensão inversora. Então, vamos começar com o valor mais abaixo. Então, na hora que eu coloquei aqui, olha lá, eu coloquei menos 12 volts, né? Eu vou colocar aqui, sei lá, menos 15 volts. Então, eu comecei aqui, ó. Quando eu coloquei aqui menos 15 volts, olha lá, eu projetando lá para cima, eu tenho a tensão positiva na saída inversora. Então, aqui, ó, aqui está o 14, ó. Esse aqui é o 14. Sempre é o 14 aqui, ó. Sempre o 14. E aqui eu joguei o menos 15. Então, à medida que eu vou aumentando o valor da tensão, ou seja, eu jogando ele mais para zero, aqui, ó. Né, ó. O zero aqui é 50%, né, ó. Então, quer chegar aqui no zero, porque vai estar na metade do mais e menos, ele é 50. Então, olha lá, eu estou aumentando, olha lá, tá vendo, ó. 15, menos 14, menos 3, menos 12, tá vendo, ó. Eu estou aumentando aqui, ó. Vou aumentando. Ah lá, eu passei agora do 10,5. Esse ponto aqui é o 10,5. Tá? 10,5 negativo. Ó, eu passei o 10,5 negativo, continuou no 14, olha lá. E agora, olha só, eu vou continuar aumentando. Né, ó. Então, daqui até lá, né, o 5,5 está mais ou menos aqui, ó. Né? E agora eu vou chegar e vou colocar agora lá no 50. O 50 é o zero. Então, você pode verificar que ele continua travado no 14. Ou seja, qualquer variação que eu coloquei aqui, ele continua segurando o valor na saída. Né? Então, ele matou qualquer tipo de ruído. Então, olha só. Agora, cheguei aqui no 50. Ah lá, eu estou no eixo. Então, eu vou jogar um valorzinho um pouquinho para cima. Ó, joguei no 51. Ah lá, não mudou. Joguei um pouquinho lá no 49. Ah lá, não mudou. Então, eu resolvi esse probleminha que está aqui, ó. Né? Que é esse aqui que podia dar os ruídos. Esse aqui, mas é mais facilmente eu ver nesses aqui, ó. Olha lá. Essa linha aqui, gente, é como se fosse o 50.
Aí eu joguei 51 e joguei 49. Ele continuou não percebendo, ou seja, ele gerou uma espécie de um filtro, que a gente, na verdade, não é um filtro, na verdade, ele gerou uma esterese e ele impediu essas comutações indevidas. Tá? Então tá mostrando aqui, ó. Então vamos lá, 49, ela continuou no 14. Ah, vamos colocar 51, 51, voltou. Aí depois o cara vai lá e volta lá para 40 e alguma coisa. Ah lá, continuou travado no 14. Aí, agora eu passei do zero, o 0 ao 50. Aí, ó, eu agora estou aumentando um pouquinho aqui, ó. Esse valor nesse ponto aqui é 10,5. Né? Aqui, na verdade, está colocando 10,3, né? Vai ser por causa do espaço do componente. Então, o que acontece? Quando ele ele passar do 10,3, ele sai dessa função que está aqui em cima, cai lá embaixo para a inversora. Então, olha só, vamos ver aqui, olha lá. 2,3 em relação a 10, tá menor, ó, vão aumentando, olha lá. 7,2 em relação a 10,4, continua com a esterese certinho, protegendo, ó. Vamos lá, 8, olha lá, 9, 9,6, 10,2. Então, olha só, continua 14. Na hora que aqui pular para 10,5 e um pouquinho a mais, aqui vai para menos 14, quer dizer, ele chegou nessa linha de resposta aqui e vai continuar para cá. Olha só. Olha lá, 10,5, 10,5, 10,2, automaticamente deu menos 14. Ele chegou no ponto da polarização da esterese e foi lá para o valor negativo. Aí, olha o que vai acontecer. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. 85. Ah lá, continuando no menos 14. Ele travou. Tá vendo que legal? Olha lá. Você pode ir lá para cima e você pode ir lá para baixo. Ele vai continuar no menos 14. Quando é que ele vai inverter o sinal? Porque agora ele vai pegar o caminho reverso. E o caminho reverso ele vai morrer lá no menos 10,5 da primeira situação. Então essa esterese aqui protegeu 20 volts de variação da entrada. Entendeu? É um exemplo extremamente exagerado, não é isso que acontece na prática. Na prática você coloca lá 1 volt, 2 volts no mundo. Mas para mostrar que assim, aqui eu tenho um exemplo esdrúxulo, que ele, qualquer variação de 20 volts na entrada, ele protege nessa parte aqui, ó. Então vamos diminuir aqui, ó, tá vendo? 3,59. Olha lá, eu vou voltar para o 0. Olha lá, voltei para o 0. Voltei aqui para o 0 normal, mas continua no menos 14. Quando aqui tiver menos 10,5, aí que vai atuar. Quer ver? Ó, vamos ver. Olha lá, tá indo, ó, menos 7,9. Olha lá, 10,2. Vamos aguardar aqui, ó. 10,5. Olha lá, já inverteu. Então agora ele passou daqui para cá e voltou para a função normal. Deu para sacar o lance da esterese aí, gente? Sim ou não? Eu acho que o principal é entender o objetivo, né? Da esterese aí. O objetivo é exatamente você impedir que as comutações indevidas. Comentários, por favor. Opa! Oi? Ai, 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 ai. Então vamos lá pesquisar de opinião pública. Carlos Magno, boa noite. Boa noite, Wilson. E aí, cara? Interessante, pessoal. Eu não sei se eu estou falando bobeira aqui, mas... Não, você não fala bobeira. Pode fazer as perguntas. Sim. Que você mostrou aí. Sim. Ele lembra bem a esterese magnética também, né? O mesmo princípio, isso. É bem semelhante. E agora, não sei se tem a ver, professor, quando a gente está assistindo televisão, nas digitais agora, né? Da raio também acontece da interferência, né? O sinal, não sei como é que ele sai da antena lá, se sai digital já, ou se sai analógica e a antena a TV converte aqui, mas dá esses ruídos aí que você está falando. Não sei se é a mesma coisa. O princípio é um pouco diferente do que você está falando, porque ali, na verdade, o sinal que é mandado agora lá na TV, ela tem uma... Ela continua tendo a portadora em alta frequência, só que agora ela manda o binário lá em cima, né? Ela não manda mais a onda. Então, quando mandava a onda, é interessante que, assim, o que motivou eu fazer o curso de eletrônica, eu queria entender como é que funcionava a televisão, né? E o engraçado é que eu formei em eletrônica sem saber como é que funcionava a televisão, cara.
Eu fiquei Foi pro indignado. Foi pro áudio. Oi? Foi pro áudio. Eu queria entender, eu achava a televisão uma coisa, eu tô falando isso, década de 80, viu, gente? Eu formei em eletrônica em 86, né, tal. Aí o que acontece? Hoje, né, eu passei por esse todo sistema analógico e agora da parte digital, fica muito claro eu entender que você tem o sinal do canal, que é o sinal da portadora, né, e ele carrega uma informação digital. E essa informação digital, aí você tem circuitos, né, que verifica paridade é saber o número de zeros e uns, para que o sinal chegue extremamente perfeito. E a quantidade de bits que é colocada ali, com certeza, quando você está vendo o sinal digital, às vezes trocou um bit ou um outro ali. Mas essa situação é totalmente imperceptível no conjunto de tantos bits de cor que você tem exatamente hoje com o sistema HD, né? Que ele é 1080, pô, 1080 pontos é ponto pra caramba, então você não consegue ver se houve uma determinada indução, transmissão de sinal que inverteu um único bit ali, então você vai dar algum minúsculo pixel ali que não vai poder perceber, aquele ali é um instante de tempo extremamente pequeno, então você tem a imagem praticamente legal, tá? Aqui o que eu estou mostrando é a captação de um sinal. Então, imagina que você está capturando um sinal de temperatura, um sinal de pressão, né? Sem falar que esses sinais de pressão e temperatura são variáveis lentas. Entendeu? O nível é uma variável extremamente lenta. O nível ele não muda 10%, a não ser que furou o silo ou tanque. Né? Ele não varia 10%. Não, ele vai variando devagarzinho, tal, o nível é devagar, tal, a temperatura, ele tem aquela coisa que a gente chama de inércia térmica, né, que você tem que aplicar um calor, esse calor tem que ser percebido e depois enviado, tal. Quem é mais rápido ali é a pressão e a vazão, eles são mais rapidinhos ali. Mas assim, outra para encher o saco, e essa aí, se você resolver ela, é o vídeo e o áudio. O áudio e o vídeo são extremamente rápidos. E precisa desse tipo de conversão que tem, né? No caso do áudio ali, esse ponto de inserção indevida que gera um efeito chamado crossover, pode gerar até um crossover, né? Que é um sinal de áudio indevido para você poder perceber. Tudo bem, Carlos? Beleza. Um sorte alto caboclo aqui. E aí, Jonathan? Calado aí ou vai falar alguma coisa? Como é que é? Esse é o homem do teclado. E aí, professor, beleza, Jonathan? Joia. 100%? E aí, como é que tá os scores aí? Tá mais ou menos? Tá bom? Como é que é? Eu fiz o de hoje, tá tranquilo, tá legal, tá dando para levar de boa. Tá aprendendo? Vale a pena? Como é que tá? Não consegue? Não, claro. A vantagem é que se você dá uma vacilada, explica, né? Você não fica travado toda a vida, né? Daqui dali. É muito ruim você não saber resolver um exercício, né? Tá ótimo, então. Beleza, então. Oi, Thalita, como é que tá as coisas? Muito tempo a gente não conversa, né, Thalita? O professor picou o que o senhor falou. O microfone você tá um pouco baixo aí, né? Se vai aumentar. Tá. O senhor picou para mim. Você picou para mim o seu Picou? áudio. Uhum. Meu áudio tá picando, gente? Uai. Cortou para mim também, quando você estava conversando com a Thalita, Albert. Para mim, estava cortando aqui. Que de vez em quando dá um ruído mesmo, bem difícil de entender, fica cortando tudo. Dá tipo um delay, você fica meio devagar, sabe? Fica Seu áudio tá fechado. Fica difícil. E agora? Melhorou ou tá ruim ainda? Agora tá bom. Infelizmente. Depois que eu pus o Windows 10 aqui, nunca mais as coisas foram exatamente iguais como antes. Mas tudo bem. Então vamos seguindo certinho. Alguém mais quer falar algum comentário aí? Certinho? Como é que é?
Ô, Elbert, eu ia te pedir para dar mais um dia de prazo para o score. Então tá. Peraí, mas hoje você quer que seja para amanhã? Seria isso? Isso. Para amanhã eu posso até colocar, não posso passar muito disso não, que o bicho tá pegando para mim aqui. Deixa eu colocar aqui, que eu já coloco de uma vez aqui. Eletrônico operacional. Tá aqui. Circuitos avançados. Deixa eu colocar aqui. Editar configurações. Disponibilidade. 14 de outubro, 23h59. Pronto, ganharam um dia. Ai, cara, gente boa, é o Elbert, né? Pronto, beleza. Confere aí para mim, por favor, se foi pro dia 15. Dá uma olhada aí. Porque dá uma entrada lá no sistema e fala, deu certo, tal. Porque Tranquilos ou não? Tô olhando aqui, mas eu acho que se eu entrar eu vou perder uma tentativa. Não. Perder tentativa? Não, é na tela principal, Daniel. Ele surge aquele negócio das atividades, assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é a tela principal. Aí ele vem umas informações aqui, ó. Entrega exercício para hoje. Aqui, ó. Técnico da operacional, segundos avançados. Amanhã, 23h51. Para mim aparece aqui, ó. Eu vi aqui, tá confirmado, é pra amanhã. Tá confirmado, né, mãe? Graças a Deus, velho. Obrigado. Sem problema. Beleza, então vamos continuar então, já que o pessoal comentou aqui e tal. Nossa, temporizador 555. Eu não dou mais aula disso não, gente. Isso aí realmente... Eu acho que ficou obsoleto, né? Aí não tem, acho que nem comentar, entendeu? Mas assim... Depois dos processadores e... Não tem lógica, não tem. Digitais, né? Ninguém faz isso mais com 555. Ele igual ele venceu durante um bom tempo, tá? Eu acho que vou até... faltando 10 minutos aqui, eu vou até fazer um comentário aqui, então... Gente, o circuito integrado mais popular da eletrônica foi inventado, acho que foi em 68, sabe? Eu esqueci o nome do cara lá, que é o famoso 555. Aqui, ó. Aqui tá o cara aqui, ó. 72? Não, o 3040 que é antes, tá? Então ele foi feito lá na antiga... Isso foi feito por um engenheiro. Na hora que ele terminou esse projeto dele lá, o sucesso foi impressionante, tá? Então, esse integrado aqui, ele faz 3 coisas, igual a gente tá falando, a gente tem que analisar na questão da época. Então, na época não existia microcontrolador igual existe hoje, tá? A eletrônica tinha que ser feita de uma maneira meio na unha, né? Tinha que ser feito exatamente no dedo. Eu acho até engraçado nessa parte do livro que ele comenta da CIT Microeletrônica, que nem existe mais no Brasil, né? E a CIT ficava ali na trincheira de Contagem. Tinha uma fábrica de componente eletrônico ali que ficava ali, né? Tal. Então, como esse livro aqui é um pouco mais antigo, ele colocou a CIT, mas não existe mais a CIT aqui. Tá? Esse circuito eletrônico, ele tem o nome de 555 por causa desses 3 resistores de 5K aqui, então virou 555, tá? Isso aqui foi o pulo do gato dele lá. Ele possui praticamente, gente, 3 configurações. 2 são fatais, né? Que é a configuração exatamente astável e monestável, tá? Então, bom, eu não vou ficar explicando isso aqui a gente não utiliza mais, mas o ponto de questão é o seguinte. Quando você configura ele desse jeito aqui, ó, tá?
é esse aqui, ó. Quando você configura, né, você compra ele no mercado. Quer ver? Só um pouquinho aqui, eu vou pegar ele aqui, ó. Então vamos digitar aqui, ó. Se digitar aqui, ó, 555, aí, é o mundo inteiro, tá vendo? Time, circuito, tastal, banestal, acidificado, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. Então esse integradinho aqui, ó, tá vendo? O 555, tá vendo? Ó, né, que foi bolado na década em 72, né, da década de 70. Então ele possui 8 terminais, tá? Então, um é o terra, outro é alimentação, tem um pino de reset, e tem uns outros lá de carga, threshold, output e tal, mas não é objetivo mais do nosso curso aqui. Mas eu trabalhei demais com esse cara aqui, é uma coisa impressionante. Mas ele, nessa configuração aqui, ele vira um pisca-pisca, tá? Ele vira um oscilador, tá? Com um determinado limite, né? Ele não consegue gerar frequência assim, 10 MHz, ele não aguenta não. 10 não aguenta não. Olha lá, se passa de 1 MHz com certeza. Então, você junta o 4 com 8, né, ligado ao VCC, põe um resistor R1, um outro R2, põe um capacitor aqui, e alimentou, ele gera uma onda quadrada. A equação de funcionamento desse circuito aqui é essa equaçãozinha que está aqui, ó. Né? 1.44 dividido por R1 mais 2, R2, R6. Isso que seria a frequência. Se você quiser o tempo, né, o tempo de oscilação dele, basta você colocar 1 sobre a frequência aqui. Tá? Um grande problema que existe exatamente do 555 é que para você ter tempos muito longos, né, faz com que você quer... imagina a seguinte situação, que você tenha a necessidade de gerar uma onda de 10 minutos, né? 5 minutos ligado, 5 minutos desligado. É uma onda quadrada, né? Você pode ter um pisca-pisca de 1 segundo, acende um, desliga um. Aí, sei lá, pisca-pisca. Oi, caiu a linha? Não, o resistor e o capacitor tem que ser muito pequeno, né, para ficar esse tempo todo. Não, o capacitor tem que ser muito grande, né? Porque tem que armazenar carga para soltar. Ali está em frequência, né? Eu estou falando em tempo. É o inverso, exatamente. É o inverso, tá? Então você precisa de um capacitor muito grande, né? Então, por exemplo, você faz quando você quer um oscilador, não estou querendo questionar a aplicação, você precisa de um oscilador de 10 minutos. Então ele vai ficar 5 minutos em 1, em 5 minutos em 0. Aí o que acontece? Para isso acontecer, esses resistores lá, eles já passaram de K, de 100K, de 200K, 300K, já fica muito complicado trabalhar esse detalhe. E você ainda vai precisar do capacitor também muito alto também. E a gente sabe que resistência, ela não aumenta com o seu valor, né? Um resistor de 10 ohms, ele tem o mesmo preço praticamente um resistor de 1 mega, tá? Desde que venda a mesma quantidade, eles praticamente têm o mesmo preço, não tem uma variação da quantidade, né? Agora, capacitor não. Capacitor, ele aumenta o seu tamanho, então aumenta a sua produção, o seu custo, de acordo com exatamente a sua capacitância. Então, como você vai precisar para você gerar mais, você precisa de mais capacitor, então ele começa a ficar uma coisa dispendiosa. Pode parecer meio brincadeira para vocês, mas antigamente, na década de 70, 80, as televisões não desligavam do jeito que você vai ali no controle remoto e põe lá 30, 60, não tinha isso não, gente. Antigamente o pessoal comprava um aparelho chamado temporizador. E esse aparelho, você ligava a televisão nele e ele ligava na tomada, e aí você tinha um knobzinho lá que você girava lá, ó, 30 minutos, 1 hora, coisa. Aí o sistema lá tinha nada mais ou menos os 555 lá dentro, e ele desligava a televisão. Assim que ela funcionava antes, entendeu? Pode ser meio ridículo para vocês, mas antigamente não tinha isso. Né? Deixa até... Alguém já chegou... Ô, Daniel, você lembra disso? Não, né? Não, disso eu não lembro não, Albert. Eu tô ficando velho. Temporizador de TV, quer ver? Será que ainda tem? Nossa, será que ainda tem? Você acha? Não, hoje é digital tudo. Antigamente você comprava um aparelhozinho, né? Era um bicho. Não, inclusive, isso foi trabalho meu
do curso técnico, né? A gente montava a gente tinha uma aula de montagem, placa impressa, circuito eletrônico. O primeiro coisa que a gente montou foi esse temporizador. Opa, temporizador de chuveiro. Aqui, ó, mais ou menos, ó, temporizador para chuveiro, deve ser para banho. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é outra coisa, né? Ó, isso aqui é o seguinte, ó, tem um temporizador aqui, isso pode ser feito com 555, né? Vem energia aqui, e aí o que acontece? Para o cara não gastar muito a luz aqui, né? Ele vai lá e dá um tempo aqui, ó. Você tem 5 minutos para tomar o banho aqui, né? Ó. Ele vai lá, recebe a energia, depois ele deve ter um relé aqui dentro, vai lá e manda para o chuveiro, entendeu? Para poder exatamente gerar esse tipo de economia, né? A Aqualux aí, ó, 195. O que deve ter aqui dentro é praticamente o 555 e relé para ativar ali, ó, sem problema nenhum, tá? Então tá aí mostrando, né, a tendência nova. Mas eu tinha achado uma coisa velha, né? Temporizador para TV era mais ou menos desse jeito. Você colocava lá e para seguir o esquema. Nossa, pai. Não, aqui tá meio avacalhado. Não, tinha umas empresas sérias na época lá, né? Tal, temporizador feito. Não tinha esse botão de desliga. Essa televisão, né? Eu nasci na década de 60, né? 68, né? Então tinha esse aspecto aí, né? O Daniel. Diga, Albert. Não, eu vou falar para você. Eu só entendi que eu me tornei uma pessoa mais velha quando eu estava em sala de aula. Eu vou fazer a mesma pergunta para esse povo aqui, só falta você também falar que você não conhece. Aí eu vou falar, aí acabou, né? Quem lembra do Jerry Lewis? Vamos ver, Jerry. Você lembra do Jerry Lewis, né? Essa aí eu também não lembro, não, Albert. Então eu fiquei tão velho mesmo. Músico, Jerry Lewis? Não é. Não, cara, aqui eu tô velho pra caramba, bicho. Nossa, vocês não lembram do humorista Jerry Lewis, gente? Não é possível, cara. Não é até sacanagem. Eu acho que passava boa parte do. Tinha. Né? Pô, esse cara foi um gênio, né? Esse cara aqui. Passava boa parte da. Como é que chamava aqueles negócios que passava lá na tarde ali? Como é que chama aquele programa que passava depois da novela? Pô, o pessoal tem esquecido o nome também, cara. Pô, gente, ele fazia filmes memoráveis de comédia, entendeu? Pô, esse cara morreu tem uns 3 anos, assim, é até triste, entendeu? Como é que chama esse programa que passava à tarde aí, gente? Depois da novela, vai ver de novo, como é que chama o negócio aí? Sessão da Tarde, exatamente, ó. Pô, Sessão da Tarde, nossa, quase todo mês tinha. Esse cara fez mais de 50, 100 filmes lá, entendeu? E os filmes dele eram impressionantes. Então a gente ficava lá, né, pra ver, ficar tal. Inclusive o Jim Carrey, ele assume que ele tenta fazer muitas coisas relacionadas ao Jerry Lewis. Quer dizer que o pessoal desconhece o Jerry Lewis, todo mundo aí. Realmente é outra geração mesmo. Que pena. Mas tudo bem, a gente vai esquematizando aí. Ô Daniel, quantos anos você tem, cara? 39. Bom, 40 era pra você conhecer o Jerry Lewis, cara. Não é possível. Mas tudo bem. Beleza. Ô, gente, então terminamos então, tá? Tudo certinho, a gente passou o comparador. Aí semana que vem a gente já vai para integrador e diferenciador, tá? Aí fica tudo certinho, a gente vai seguindo. Aí daqui a pouco a gente já vai começar com circuitos AD, que é o mais importante de tudo, né? Para vocês poderem encarar a matéria de instrumentação bem melhor. Mais alguma dúvida? Podemos continuar? Como é que é? Então eu dou praticamente como uma aula terminada. Tranquilos? Ó, gente, então, beleza. Obrigado pela atenção. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.